Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Batista, sou criador dos personagens Escorpião Amarelo, Índia Cauana, Capoeirista Marimbondo, Abelha Rosa, entre outros personagens que aos poucos você vai estar conhecendo, tá certo? Quero convidar você para estar prestigiando nosso amigo Demétrio todos os dias com o programa Sabatina e tem mais! A novidade que tá super bacana, tá show de bola, sabe qual é? A novidade é a Liga Ruda Mônica, imperdível! Você não pode perder. Com meu amigo Demétrio, show de bola, Demétrio. Tá chovendo escorpiões por aí. Vem uma novidade super bacana, que inclusive teremos a participação especial do Rudamon. É isso mesmo, personagem do meu amigo Demétrio, que tá demais, tá certo? Entre outras novidades, tem Escorpião Kids, várias coisas acontecendo aí, você não pode perder. Abraço! O salão de palestras do shopping estava lotado. A exuberante doutora Freda cativava todos os olhares masculinos que estavam presentes. E, é claro, o olhar de Osorcon também. Loira, de olhos azuis, bonita e inteligente, ela sempre chamava a atenção por onde passava. A bela palestrante, descendente de alemães, começou a falar. Boa noite, senhoras e senhores aqui presentes. Vocês podem me chamar de Freda. Sou graduada em egiptologia e pós-graduada em mitologia egípcia. Eu sempre me encantei com os mistérios e lendas do povo egípcio. Toda a minha vida foi dedicada ao estudo deste assunto. O motivo desta palestra é o lançamento do livro Os Deuses Egípcios, Mito, Realidade e Tradição Primordial. Minha obra aborda a questão de que o símbolo é um só em todo o mundo. O que muda é a forma como ele é expresso nas diferentes mitologias e nas escrituras sagradas, de acordo com a cultura de cada povo. Enquanto olhavam um enorme mapa mundi, Azim e Abas conversavam sobre os possíveis pontos estratégicos que explodiriam. Em determinado momento, eles foram interrompidos por um de seus soldados. Trácio Kaufmann e seus homens acabaram de chegar. Eles trouxeram muitas caixas. Nós podemos deixar eles passarem? Azim olhou para o soldado e respondeu. Permita apenas a entrada de Kaufmann. Nessa noite, eu falarei um pouco sobre a lenda de Osíris, procurando fazer uma ponte entre o mito e a tradição primordial. Segundo essa lenda, o deus Osíris educou o povo egípcio numa época em que a barbárie imperava. Ele ensinou o cultivo, o abandono de velhos hábitos que tornavam o povo animalesco, o trabalho com o arado e a enxada, a fundição de metais para a construção de armas e ferramentas, ou seja, o processo civilizatório. É sempre bom enfatizar que, segundo a lenda, Osíris foi o responsável pelo processo civilizatório do Egito. Vamos fazer uma pausa para a reflexão. Não poderíamos comparar Osíris aos grandes avatares que fizeram parte da humanidade? Aos homens que levaram luz aos que se encontravam nas trevas? Graças aos ensinamentos de Osíris, o Egito tornou-se próspero. Ele era um deus portador de uma extrema bondade, que decidiu levar a luz de seu conhecimento para o resto do planeta. Para isso, convidou os deuses Toti e Anubis, para ajudá-lo a divulgar o conhecimento egípcio pelo mundo. Vocês podem notar que a própria lenda reconhece o Egito como berço da civilização. Osíris e seus ajudantes obtiveram êxito total. Mas vamos ter um pequeno imprevisto nesse mito. Set, o irmão que sempre o invejou, tramou a morte de Osíris, enquanto este fazia sua expedição pelo mundo. Enquanto isso, no tribunal, o longo julgamento de Francisco Pereira, vulgo Chicão, estava próximo de terminar. Foram 3 dias de julgamento, quase que ininterruptos. O juiz olhou para o réu e pronunciou a sentença. O júri declarou o réu Francisco Pereira, vulgo Chicão, culpado.
Sua sentença será de 80 anos de regime de reclusão fechada, sem direito a recorrer dessa decisão que foi unânime tomada pela comprovação do réu nos seguintes crimes: tráfico internacional de entorpecentes, 2.000 assassinatos dolosos, prática de tortura, 50 sequestros relâmpagos, prática de cárcere privado, estelionato, roubo, formação de quadrilha, assalto à mão armada e ligação direta com a organização secreta dos criminosos mundiais. O réu tem algo a declarar? O que vocês me dizem se compararmos essa história com a de Caim e Abel? Não poderíamos também fazer uma ponte entre Cristo e Judas? Sete elaborou uma pérfida armadilha, recepcionando o irmão de forma amigável, no regresso de sua expedição. Ele fez uma falsa brincadeira para colocá-lo numa grande urna, onde, posteriormente, seria assassinado. A urna foi lançada ao Nilo, o que seria um caos para Osíris. Acreditava-se que, se um corpo não fosse mumificado, sua alma vagaria sem rumo. O ódio que Sete sentia por Osíris era tão grande, que nem a sua alma deveria ser poupada. Nesse ponto da lenda, entra a deusa Ísis, esposa e irmã de Osíris. Ao saber o modo como seu esposo morreu, Ísis ficou desesperada, pois sabia que o mesmo não seria soberano na mansão dos mortos. Com a ajuda de Toti Anubis, ela correu todo o Egito para achar a urna. Num momento da busca, ela se separou dos amigos e encontrou a urna. Em seguida, ela escondeu a urna e foi procurar seus amigos. O único problema foi que um espião de Sete encontrou a urna antes que Ísis voltasse. Para certificar-se de que a alma de Osíris estaria perdida para sempre, Sete cortou o corpo do irmão em 14 pedaços, espalhando-os pelo Egito. Pouco tempo depois, Kaufman entrou na caverna de Azim e Abbas, escoltado e vigiado pelos soldados do Estado Islâmico. Azim olhou um pouco desconfiado para Kaufman. Abbas, por sua vez, já o conhecia e foi cumprimentá-lo. Os três homens se sentaram para conversar. Boa tarde, senhores. Eu trouxe as encomendas conforme Abbas me solicitou. Eu adaptei essas bombas de nêutrons para uma versão compacta. Elas estão sob medida para serem utilizadas por homens-bomba. Perfeito. Você nos trouxe a quantidade que eu solicitei? Sim, senhor. Eu produzi a quantia exata que me foi solicitada. Você poderia nos dar algumas explicações técnicas sobre essas bombas que você fabricou? Perfeitamente, senhor. Uma nova busca começou. Desta vez, Neftis, esposa de Sete, ajudou a equipe de busca, pois havia descoberto a trama do marido. Apenas 13 pedaços foram encontrados, graças a Anubis, que farejou um por um. Apesar de faltar um pedaço, Osíris foi embalsamado com dignidade e voltou à vida para engravidar Ísis, que, posteriormente, deu à luz ao deus Horus. Após cumprir sua missão, Osíris tornou-se o senhor absoluto dos mortos. Eu poderia ficar a noite toda contando a sequência desse mito, mas uma coisa que eu quero fixar bem, é que o destaque do meu livro é sobre o aspecto simbólico. Reparem que, o bem e o mal, o início da luz sobre as trevas, o aspecto masculino que dá a força, e o feminino que dá a forma, são temas discutidos de maneira simbólica nos mitos de vários povos, e, também, nas escrituras sagradas. Se fizermos um paralelo entre todos eles, descobriremos que o mesmo simbolismo está contido em todos, e que apenas o que difere é a maneira como a história é contada. Se dessemos um nome a esse único símbolo, poderíamos chamá-lo de tradição primordial, pois, as questões tratadas são sempre as mesmas. Não importa o povo, a época e o lugar. Espero que gostem do meu livro. Obrigada. Chicão se levantou e olhou ao redor, encarando cada uma das pessoas que estavam presentes no seu julgamento. Em seguida, ele olhou fixamente para o juiz e falou: nenhuma prisão irá tirar a minha liberdade de agir. Eu sou como Deus. Eu posso estar o tempo todo, em todos os lugares.
Em seguida, Chicão começou a gargalhar. Houve um enorme burburinho no tribunal. O juiz batia o martelo e pedia silêncio. Os guardas algemaram Chicão e o conduziram para fora do tribunal. Durante o trajeto, ele continuou olhando fixamente para o juiz e sorria com muito deboche. Nas escadarias do tribunal haviam dezenas de repórteres. Chicão foi colocado em um furgão da polícia e seguiu em direção ao presídio de segurança máxima, escoltado por inúmeras viaturas. Doutora Freda foi aplaudida de pé. Em seguida, começou o coquetel. Ozurkon comprou o livro e dirigiu-se à escritora para pedir um autógrafo. Ele ensaiou o olhar mais sedutor que sabia fazer e aproximou-se da palestrante. Com licença, doutora Freda. Eu fiquei fascinado com a sua palestra. Você é muito talentosa no que faz. Foi uma honra poder assisti-la. Obrigada. Ei, espera um pouco. Você não é o famoso Dr. Ozurkon, especialista em escorpiões e criador dos antídotos Oskun Yoski II? Ozurkon sorriu e respondeu, o próprio. Freda sentiu-se honrada com a presença do pesquisador. Eu acompanhei as suas descobertas pelos noticiários. A honra é toda minha. Ozurkon sentiu-se lisonjeado, mas lembrou que o propósito de falar com Freda não era o flerte, mas sim, buscar respostas às perguntas que o atormentavam nos últimos dias. Você domina um assunto que, neste momento, é de fundamental importância para mim. Eu precisava muito conversar com você a respeito dos deuses e da mitologia egípcia. Você se importaria de jantar comigo, amanhã à noite? Freda ficou um pouco pensativa e após dar um lindo sorriso respondeu. Será um prazer. Ozurkon ficou extasiado com o sorriso da palestrante e novamente ficou disposto a flertar com ela. Por favor, me passe o seu endereço, que, amanhã, vou apanhá-la em sua casa. Freda percebeu o olhar de flerte de Ozurkon e ficou bem entusiasmada. Quanta gentileza. Pode ser às 20 horas? Ozurkon sorriu e falou, na hora que você quiser. A propósito, você poderia fazer uma dedicatória no meu livro. Ozurkon entregou o livro à palestrante. Freda pegou o livro em suas mãos e escreveu a dedicatória. Com todo prazer. Ao grande herói, que salvará milhões de vidas dos terríveis escorpiões, dedico o simbolismo da tradição primordial. Que a essência do símbolo da luz única possa guiá-lo em suas missões. Com carinho, Freda. A palestrante devolveu o livro ao Ozurkon. O biólogo leu a dedicatória e sorriu. Obrigado. Linda sua dedicatória. Amanhã eu passo na sua casa, às 20 horas. Freda sorriu e deu uma piscadinha. Combinado. A bomba de nêutrons é a última categoria da bomba atômica. É um dispositivo termonuclear pequeno, com o corpo composto por níquel ou cromo, no qual os nêutrons gerados na reação de fusão nuclear intencionalmente não são absorvidos pelo interior da bomba. As emanações de raios X e de nêutrons de alta energia são o principal mecanismo destrutivo do equipamento. Os nêutrons são mais penetrantes que outros tipos de radiação, de tal maneira que muitos materiais de proteção que bloqueiam raios gama são pouco eficientes contra eles. A bomba de nêutrons tem ação destrutiva apenas sobre organismos vivos, mantendo, por exemplo, a estrutura de uma cidade intacta. Isso pode representar uma vantagem militar, visto que existe a possibilidade de eliminar os inimigos e apoderar-se de seus recursos. Eu utilizei os conhecimentos que adquiri ao longo dos últimos anos e fiz alguns ajustes interessantes nessas bombas que eu fabriquei para os senhores. Nesse caso, quando ocorrer a explosão, a destruição radiativa será instantânea e qualquer forma de vida que houver num raio de 200 km será aniquilada. Outra vantagem dessas bombas de nêutrons que eu fabriquei é o tamanho. Elas cabem no bolso de uma calça ou de uma camisa e são ativadas apenas apertando um botão. Além de tudo, são autodestrutivas, ou seja, após a liberação da radiação elas explodem e não deixam nenhum vestígio. Seus soldados poderão usar paletós de executivos ou simples uniformes escolares. Quando eles enfiarem as mãos no bolso e acionarem a bomba, toda a vida orgânica ao redor deles será destruída, sem deixar suspeitas. Azin e Abbas entreolharam-se e deram um enorme sorriso de satisfação. Eu sou Enemus, guerreiro da noite. Confira as minhas aventuras
no site da Quando Quadrinhos.